Já aconteceu com você de querer emagrecer, mas só de pensar em tudo o que viria pela frente, tudo o que precisaria ser feito, a ansiedade ao comer já aumentou e você nem conseguiu dar o primeiro passo? E aí você pensou que você que é fraca, que você que não consegue e que isso nunca vai dar certo, que emagrecer nunca vai funcionar. Eu tenho certeza que você já passou por isso, já pensou isso. E para quem não me conhece, eu sou a Gladys, sou nutricionista e aqui eu ensino mulheres a serem menos ansiosas ao comer e emagrecer o quanto quiserem. E no episódio de hoje, nessa nossa conversa de hoje, eu vou falar sobre um sentimento que impede a gente de emagrecer e aumenta ainda mais a ansiedade ao comer. E também vou dizer para vocês, vou mostrar para vocês como superar ele para ter liberdade para comer e aí sim, mulher, ser menos ansiosa ao comer e emagrecer o quanto você quiser. Boa noite! Saudade de vocês também! O fato, gente, o que acontece? O fato é que muitas mulheres acabam evitando, acabam deixando para depois de começar o seu processo de emagrecimento por medo, tá? De serem proibidas, de serem privadas de certos alimentos, de certas comidas, de certas coisas que gostam, que faz parte do dia a dia. Por que existe esse medo? Porque já passou por isso, né, gente? A gente não tem medo de coisas que a gente não passou, de coisas que a gente já viveu. Então, muitas vezes a gente já passou por isso, foi sofrido, não teve resultado ou não foi um resultado duradouro, e numa próxima vez a gente acaba tendo medo de recomeçar, mas a gente nem sempre identifica esse medo. Então, fiquem aqui comigo para vocês irem entendendo como que isso funciona, tá? E esse medo que eu tô falando de dar esse próximo passo, esse medo, esse medo de não poder comer as coisas que você gosta, ou o medo de perder a liberdade na sua alimentação, é uma das coisas que pode estar impedindo você de emagrecer. E se você me acompanhar até o final, você vai entender o porquê que isso acontece e como que isso atrapalha. Porque eu já tive pacientes que me relataram assim, que queriam ter a sensação de que quem estava no controle, no comando, né? De que quem estava escolhendo o que iria comer era ela e não outra pessoa, né? O profissional. Só que o medo de ser proibida de comer coisas que ela gostava, como lanches, pizzas, doces, era tão grande, mas tão grande, que ela acabava se agarrando, né, nesse medo, nesse argumento de que não queria perder a liberdade de comer, que ela não conseguia agir de qualquer outra forma. E o grande problema, mulheres, que existe nessa situação é que quando se vive nela, a pessoa acha que para emagrecer ela vai ter que abrir mão do comando da própria alimentação. Faz sentido isso para vocês? Só que na verdade não é assim. Então o que ela entende? Se eu tô abrindo mão do comando da minha alimentação, eu vou poder comer só o que outra pessoa mandar eu fazer. E aí ela acha que ela tá perdendo o comando se ela fizer isso, se ela acabar aceitando uma nova alimentação, uma alimentação diferente. Só que na verdade, gente, lá como era antes, ela não estava comandando nada. Ela estava era escrava da comida, ela estava era presa na comida, ela estava refém da comida. Porque quando a gente está comendo de forma compulsiva, quando a gente está comendo de forma ansiosa, quando a gente come só porque vê a coisa que está ali na nossa frente, quando a gente come sem nem perceber, quando a gente come mesmo de barriga cheia, quando a gente não aguenta mais, mas continua comendo, quando a gente come e se culpa depois e não consegue emagrecer, a gente não tá no comando de nada. A gente não tá comandando coisa nenhuma. Só que o medo de fazer diferente e sentir que não está no comando é muito grande. Mas na verdade a pessoa não percebe que ela nunca esteve no comando.
quando se come de forma ansiosa, quando se come de forma compulsiva, não se está no comando. Só que nessa situação é muito difícil procurar ajuda, porque esse medo é tão grande o medo de abrir espaço para novas possibilidades é tão grande que a gente não consegue sair do lugar. E aí o que a gente acaba fazendo? A gente acaba construindo, a gente acaba desenvolvendo uma alimentação cada vez mais ansiosa e não vai conseguir emagrecer o quanto quiser. Quantas vezes, por exemplo, você aí já ficou com dúvida, por exemplo, se queria ou não procurar uma ajuda para emagrecer? Ou até marcou uma consulta, marcou uma sessão, começou um tratamento e acabou desmarcando ou desistindo. Quantas vezes isso já não aconteceu também? Porque muita gente confunde emagrecimento com ser proibido de comer certas coisas e principalmente coisas que gosta. E aí bate aquele pensamento: vou aproveitar mais um pouco, vou aproveitar mais um tempo, depois eu mudo, depois eu procuro ajuda, porque agora eu não vou conseguir, agora eu não posso ficar sem isso, sem meu pão, sem meu doce, sem minha cerveja, sem meu churrasco. E aqui a ansiedade está dominando. E na verdade nem precisa ficar sem. Mas às vezes a gente tá tão domesticado, a gente tá tão moldado que a gente não consegue enxergar de outro jeito o processo de emagrecimento. A gente enxerga só aquele caminhozinho da dietinha, da restrição, da low carb, da dieta líquida, do ovo, da maçã, do Atkins. A gente não consegue enxergar o quanto isso não é normal. Entendem? E aqui a ansiedade domina muito. Mas na verdade, o emagrecimento ele não precisa e ele não deve ser assim, com proibições, com restrições, com ameaças. Se você comer tal coisa, você não vai emagrecer. Por favor, gente. Hoje mesmo, uma paciente me disse assim, não era o caso dela, tá? Ela já tinha reconstruído isso. Mas de uma pessoa que ela conhece, que não come pão porque tem medo tem medo, tá? Porque foi aterrorizada pela mídia e por muitos profissionais de que o glúten é um problemão. E a pessoa não come glúten. Só que é ansiosa ao comer e está ganhando cada vez mais peso. Então não adianta deixar de comer uma fatia de pão porque tem glúten e comer 5 rapidez sem glúten. Ou, sei lá, 3 pratos de macarrão sem glúten. Entendem que isso não é estar no comando? Tem comentários aqui. É bem assim e dói muito mudar. Dói. E dói mesmo, dói muito. Só que esse mudar, ele se torna mais leve quando a gente consegue desenvolver uma coisa que eu chamo de liberdade ao comer, que eu vou explicar aqui nessa live para vocês. Então, o emagrecimento ele não precisa ser assim doído, sofrido. Aliás, quando é assim, só vai fazer você ser ainda mais ansiosa ao comer e não vai emagrecer o que quiser de jeito nenhum. E pode fazer o que quiser, pode tomar medicamento, pode fazer plástica, pode fazer massagem, pode fazer o que quiser, vai voltar a engordar. Por quê? Porque existe uma relação disfuncional, tóxica, de dependência com a comida. E isso jamais, gente, vai trazer resultado de verdade. Jamais vai trazer resultado para a vida. E eu tô até ouvindo alguém dizer assim, mas como assim? Como que eu vou emagrecer então? Se todo mundo fala que tem que cortar tudo. Que tem que cortar o glúten, que tem que cortar a lactose, que tem que cortar food maps, que tem que cortar o pão, que tem que cortar o arroz.
como? Se todo mundo fala que tem que ser assim, e tu tá me dizendo, Gladys, que não tem que ser assim, mas então como que é? Tem um exemplo de uma paciente também, que ela estava muito tempo precisando de ajuda, já, né, querendo dar esse passo, querendo uma ajudinha para emagrecer, porque sozinha não estava dando certo. E a gente tenta muitas coisas sozinhas que contam para nós na internet, a gente tenta sozinha e vê que não dá certo. Só que ela tava deixando para depois, postergando, empurrando exatamente pelo medo que eu tô falando aqui para vocês de ser proibida de comer as coisas que ela gostava. Então ela relutou com isso, assim, de procurar uma ajuda. E aí, enfim, ela acabou me conhecendo meu trabalho e resolveu tentar comigo. E aí, o que aconteceu a partir de um certo tempo, tá? Ela emagreceu sem deixar de pedir o lanche dela toda semana, sem cortar a comida que ela gostava, sem proibições. Mas como que isso acontece? Como que é possível? Pelo que eu acabei de falar. Porque ela conseguiu aprender a ser livre para comer. E por que, gente? Por que ela conseguiu isso? Porque ao contrário do que a maioria das mulheres pensam, ser livre para comer não é aquela coisa de comer como se não houvesse amanhã, porque não devo satisfações para ninguém, porque eu mereço, porque eu trabalhei a semana inteira, porque eu vou comer o que eu quiser. E sim, você deve comer o que você quiser. Mas você deve estar numa posição onde você consiga escolher comer coisas que façam bem, de todas as formas. Então, ser livre para comer não é assim, comer de qualquer jeito. Isso não é ser livre para comer. Não é. Eu não me preocupo porque eu quero chegar em casa e poder comer o que eu quiser. Porque eu sou livre. Não é. Sabe por que você não é? Porque você não está escolhendo o que você quer comer quando você chega em casa. Você come o que tem em casa, o que está disponível, o que está pronto. O que é mais prático, o que é mais rápido. Tanto faz se é saudável, se não é saudável, se está ajudando a emagrecer, se não está ajudando, se não está gerando mais ansiedade ainda, porque tem alimentos que fazem isso. Então você não está sendo livre, porque você só consegue escolher aquilo ali. E muitas vezes, tá? Esse medo gerado é por causa justamente do medo de não dar conta, medo de começar alguma coisa e botar dinheiro fora, medo de acabar desistindo mais uma vez. E é esse sentimento que está impedindo você, muitas vezes, de começar, de dar o próximo passo. E quanto mais no mesmo lugarzinho a gente fica, mais a gente está estimulando a tal da ansiedade quando a gente come e vai ficando cada vez mais difícil emagrecer o quanto você quiser. Por quê? Porque a gente vai reforçando um comportamento alimentar, um padrão alimentar que está vinculado com isso, com a compulsão, com comer exagerado, com comer de qualquer jeito, comer só porque tá ali, só parar de comer quando acaba a comida, não conseguir dar uma pausa antes, não conseguir parar antes, quando se sente bem, quando se sente satisfeita. Então, nessa situação, gente, ninguém tá sendo livre. Porque se você só consegue comer determinados alimentos, se você só consegue comer, se for muito, se você só consegue comer a pizza, o hambúrguer, beber refrigerante, tomar cerveja no final de semana, por exemplo, você não está sendo livre. Você não está sendo livre porque você não está tendo opções. Você não está escolhendo. Você está amarrada em uma alimentação ansiosa. A comida está controlando você, mulher. Não é você que está controlando ela. A ansiedade ao comer está dominando a sua alimentação e aí o emagrecer, o quanto quiser, vai ficando só no sonho. Numa alimentação assim, descontrolada, ansiosa, compulsiva, que faz você ganhar peso, você não está sendo livre.
Só que no outro extremo, no extremo das dietas, dos protocolos, dos detox, dos jejuns, dos medicamentos, das cirurgias, das plásticas, você também não está sendo livre. Porque você também não está escolhendo, é outra pessoa que está escolhendo, é a lista de alimentos que está dizendo que você vai comer ou deixar de comer, o horário que você vai comer ou deixar de comer, a quantidade que você vai comer. E aí você se obriga a fazer essas coisas e não é feliz com isso. Do mesmo jeito que você não era feliz na alimentação descontrolada que você tinha. Podia até achar que você era. Mas se você não se sentia bem com os resultados que essa alimentação trazia, você não era feliz e também não era livre. Então, nas duas situações que eu expliquei, você não está sendo livre para comer, porque você vive nos extremos. Ou é tudo, ou é nada. E isso gera medo. E esse medo te impede de dar certo e gera mais ansiedade. Porque o medo que te impede de dar o próximo passo mantém você agindo de um jeito que não está te fazendo bem em relação à alimentação. De um jeito que está reforçando um padrão alimentar, um padrão comportamental, que só vai piorar a situação. Ah, mas se em nenhum dos dois lugares eu sou livre, se nos dois lugares, nos dois extremos eu estou sendo escrava da comida, nos dois extremos eu não estou escolhendo. O que eu tenho que fazer então para controlar a ansiedade ao comer e emagrecer o quanto eu quiser? Você precisa, mulher, ser livre para comer, mas livre de verdade. Não livre daquele jeito, eu como o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, no lugar que eu quiser. Ser livre para comer é, em primeiro lugar, entender que não existe. Prestem muita atenção nisso. Não existe isso de ser proibida de comer alguma coisa. Profissional nenhum pode fazer isso com você. Nenhum. O profissional pode te orientar, entender o seu contexto, a sua realidade, respeitar isso em primeiro lugar na hora de te conduzir, tá? Mas ensinar você a ser livre e assumir o comando. Assim você se livra do medo de fazer as coisas e diminui a ansiedade na hora de comer. E aí você começa a emagrecer o quanto você quiser. Ser livre para comer é conseguir escolher o que é o melhor para você em cada situação, em cada momento, em cada vez que você for comer. Mas porque você tem consciência do que é melhor e porque você quer fazer isso, não porque você está sendo forçada a fazer isso. E às vezes a melhor opção vai ser comer o doce, às vezes a melhor opção vai ser comer a pizza, às vezes vai ser a fruta, às vezes vai ser a semente, o integral, os legumes, porque é tudo uma questão de entender que nós todos somos únicos. Isso é tão clichê, mas é tão real. Nenhuma vida é igual à outra. Porque a gente vai crescendo e vai aprendendo sobre a comida todos os dias. E dependendo de como a gente constrói essa relação, a gente fica presa, fica amarrada nela. Mas a questão sempre vai ser você conseguir assumir, você conseguir estar em uma posição de comando onde você consegue escolher tranquilamente uma fruta no lugar de um bolo inteiro, por exemplo. Ou, se você escolher comer um bolo inteiro, que você esteja numa posição onde você consiga lidar com essa escolha. Porque se sentir culpada depois de comer alguma coisa, também é um indício de que você não é livre na sua alimentação e está comendo de forma ansiosa.
Ser livre na alimentação, mulheres, é você perceber que todo e qualquer alimento vai estar disponível para você em outros momentos. E que você não precisa de uma quantidade maior do que aquela que o seu organismo suporta para ter a sensação de estar aproveitando aquela comida. Ser livre para comer é você conseguir comer um doce na segunda-feira e tá tudo bem. É você poder viajar e sair de férias sem ficar com aquele sentimento de que agora vai tudo por água abaixo e depois, quando eu voltar, eu vou focar novamente. Não, mulher, se isso acontece na sua vida, se você se preocupa que vai tudo por água abaixo porque você vai viajar, se você se preocupa que vai tudo por água abaixo porque tá vindo o carnaval, fim de semana, Páscoa, você está sendo dominada pela comida, você é ansiosa ao comer e você não é livre. Porque se você for livre, isso não existe. Essa preocupação não existe. Não existe, não cabe. Por quê? Porque o que existe é um estilo de vida e de alimentação que você realiza, que você vive. Resumindo, é você estar no comando da sua alimentação. E tanto faz se é sábado, domingo, feriado, carnaval, Páscoa, Ano Novo. Tanto faz. Você tem o potencial e a capacidade de escolher o que, como, quando, de que jeito. Então, vocês conseguem perceber como ser livre dentro da alimentação é comer com menos ansiedade e como isso deixa você emagrecer quantos quilos você quiser? Porque aprender a ser livre na alimentação, mulheres, é o pulo do gato para o emagrecimento. De quantos quilos você quiser. Você não se sente mais amarrada. Você não se sente mais dependente da comida. E internalizar isso, internalizar essa compreensão do que é ser livre na alimentação, é superar essa barreira do medo de tentar outra vez. E quando você supera essa barreira do medo de tentar outra vez, a sua ansiedade na hora de comer ela já vai diminuindo e você já dá os primeiros passos para emagrecer o quanto você quiser. Mas Gladys, como que se faz isso, Gladys? Pelo amor de Deus, como que se desenvolve essa tal dessa liberdade? Se desenvolve a partir de você reaprender a comer. E isso, para isso não existe milagre, não vai ser da noite para o dia. Exige sim dedicação e comprometimento. Qual comprometimento? De tempo, de dinheiro e de energia. Sim! Vai ter que investir, gente. Exige paciência e ação, tá? Porque quando você tá num dos dois extremos, seja no extremo de fazer dieta restritiva, seja no extremo de comer de forma ansiosa, de comer de forma compulsiva, de precisar daquela comida, eu preciso disso hoje, porque isso vai me fazer bem, porque só... Quando você tá em qualquer um dos extremos, você tá reagindo. Você tá só reagindo. Sabe aquela lei de que toda ação ela provoca uma reação? Você tá só reagindo. Reagindo a quê? A situações do seu dia onde te oferecem comida, reagindo aos seus sentimentos e emoções e buscando a comida para confortar, para resolver, para sanar alguma coisa. Você tá só reagindo a esse próprio medo que te impede de fazer alguma coisa. Você não tá agindo. Enquanto você não tem resultado, você não tá agindo. Tá só reagindo. E aí não vai acontecer. Por que eu falo que exige dedicação e comprometimento? Porque assim, ó, que esse comprometimento ele vai ser de tempo, de dinheiro e de energia.
Porque hoje, gente, o que a gente mais encontra na internet é solução milagrosa para o emagrecimento. Beba isto e em 7 dias você terá 10 quilos a menos. Faça aquilo e em 15 dias você terá perdido não sei quantos quilos. E apenas emagreça 20 quilos investindo 15 reais. Emagreça 20 quilos sem fazer esforço, sem isso, sem aquilo. Não, gente. Exige esforço, sim, exige comprometimento. E isso é diferente de restrição, de proibição, de loucura, de pressa, de impaciência. É muito diferente. Mas a gente precisa aceitar, sim, que a gente precisa se comprometer. E nesse processo do saber que a gente precisa se comprometer, que a gente vai começando a conseguir desenvolver a nossa liberdade ao comer. Porque muitas vezes a gente fala, não, tô sem tempo agora para começar, qualquer coisa, tô sem dinheiro. Às vezes é o medo de se comprometer e não dar conta e ser julgada por isso e te falar de novo, fulana. De novo tu gastou e não fez, de novo tu perdeu tempo e não deu certo. Então, muitas vezes é o medo do julgamento. Agora, quando você impõe primeiro para você mesma que é isso que você quer e que você vai assumir essa caminhada, essa jornada, as coisas mudam de figura. As coisas começam a dar certo, você começa a conseguir escolher por conta própria, porque você quer com prazer alimentos que vão ajudar no emagrecimento, que vão diminuir a ansiedade. Você começa a ter condições de realizar ações no dia a dia que são positivas para o emagrecimento. Isso vai fazendo os hábitos melhorarem. E a primeira ação, mulher, que você pode tomar agora, nesse exato momento, ou assim que terminar essa nossa conversa, é parar e avaliar se hoje você é livre na sua alimentação. Se você não for, é bom pensar em começar a desenvolver isso. Se você for livre, você vai estar bem de saúde, você vai estar vivendo uma alimentação de qualidade, sem culpa, com uma autoestima maravilhosa, boa. Você vai estar com baixa ansiedade ao comer e pouca ou nenhuma frustração com o peso. Se você for livre, vai ser assim. Agora, se você não for livre, você vai estar sendo ansiosa ao comer, vai estar na quinta-feira, 9 horas da noite, já pensando no que vai fazer para comer sábado, já pensando no que ou para onde vai sair. Já combinou um almoço para amanhã com a turma do trabalho ou um lanche. Ou talvez esteja nesse exato momento se sentindo culpada e frustrada por ter exagerado ou por ter feito uma alimentação ao longo do dia que não ajuda a emagrecer, que só gera mais ansiedade, ou comeu alguma coisa sem nem mesmo perceber, ou exagerou sem querer fazer isso. Se essa for a situação, você não está sendo livre. Então, a primeira ação, gente, e essa era a questão dessa nossa conversa de hoje. Qual que é o pulo do gato para diminuir a ansiedade ao comer e emagrecer o quanto quiser? Aprender a ser livre com a alimentação. E qual que é o sentimento que impede de emagrecer e aumenta a ansiedade ao comer? O medo. E com ele vem muitas outras coisas junto. Então, depois disso, depois de ter avaliado, mulher, se você é ansiosa ao comer ou não, se você está livre na sua alimentação hoje, compartilha esse conteúdo com mais alguém. Porque eu quero que vocês sejam menos ansiosas ao comer e emagreçam o quanto quiserem. Então compartilha com alguém para mais alguém saber disso e para poder acessar todos os outros conteúdos aqui nas minhas páginas do meu canal do YouTube, onde eu falo muito sobre isso. E porque eu já vivi isso também, eu sei o que eu tô falando e o que eu tô fazendo. Tá bem? Muito obrigada por estarem aqui.
Eu vejo vocês em breve com mais conteúdos exclusivos aqui para vocês sobre como ser menos ansiosa ao comer e emagrecer o quanto quiser. Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!